Você já leu no enunciado, mas eu vou repetir aqui. Tem um triângulo azul aqui, eu pintei de azul. Ele tem os vértices 0, 0, TI0 e TY. Então um dos vértices está na origem, o outro está sobre um eixo X ainda mais numa variável P aqui, e o outro está sobre a reta 2y mais x igual a 4. E você precisa calcular essa altura em função do t. Lembrando que o t vai de 0 até 4, sem contar o 0 e sem contar o 4, sem incluir esses dois valores. Como que é a área de um triângulo retângulo ou a área de um triângulo em geral? É base vezes altura dividido por 2. Então é cateto vezes cateto dividido por 2. Esse cateto aqui, a gente sabe quanto que ele vale. Ele vai de 0 a t, então ele vale t. Esse é o comprimento dessa base aqui. Agora, esse aqui, que é o cateto que está representando a altura, tem um tamanho y. Por quê? Porque o vértice aqui é exatamente em cima da reta. Então, como a gente vai calcular esse y? Vamos pegar a equação da reta e substituir x por t, porque a coordenada aqui, ó, a coordenada x aqui é t, então eu tenho que substituir t aqui. Vou deixar y em função do t. E aí sim eu poderia escrever aqui a área do triângulo em função da variável t. Então vamos lá, a primeira coisa é calcular a altura y. Eu sei que 2y mais x igual a 4. Naquele ponto específico, eu vou chamar de y barra. Então, agora, y barra é esse ponto aqui. Y barra mais quem que é a coordenada x? T. E aqui continua sendo 4. Vou isolar o y. Então fica 2y barra igual a 4 menos t. E por fim vou ter y barra igual a 4 menos t dividido por 2. Bom, fazendo as continhas aqui, você vai ver que isso aqui dá 2 menos t sobre 2. Então, esse é o valor da nossa altura aqui. Então, aqui a altura é igual a 2 menos t sobre 2. Esse é o valor da altura ali, ou do outro cateto desse triângulo. Agora que a gente tem a altura, eu vou calcular basicamente a área, que é utilizando aquela fórmula clássica. Então, a área é base vezes a altura dividido por 2. Então, a nossa área aqui, em função da variável t, vai ser a base, que é t também, e a altura é 2 menos t sobre 2, tudo isso dividido por 2, porque é a fórmula. No final, a gente vai ter, vamos aplicar a distributiva aqui então. Então, aqui primeiro, fica t sobre 2 vezes 2, então fica t. Pegaram aí, beleza? Agora, t vezes menos t sobre 2 dividido por 2. Então vai ficar menos t quadrado sobre 4. Então é dividido por 2 duas vezes. Então essa aqui é a equação da área em função da variável t. Vou escrever aqui então, aqui em cima, para a gente gravar aqui qual que é a expressão da área. Então a expressão da área em função da variável t é t menos t ao quadrado sobre 4. Essa é a equação da nossa área do triângulo aí. Lembrando que o t não pode ser 4 nem 0, ele tem que estar entre 0 e 4. Então, lembrando que t pertence ao intervalo 0 e 4. Beleza? Agora pede-se para esboçar esse gráfico aí. Bom, que cara tem esse gráfico? Tem um quadrado, então é uma parábola. Quem é o coeficiente desse t quadrado? Então eu vou escrever aqui, a de t é igual a menos 1/4 vezes t quadrado, mais 1, vamos escrever assim, vezes t. Então o coeficiente é esse aqui e esse aqui, são os dois coeficientes. Então, como o coeficiente é negativo, a concavidade dessa parábola é, só um exemplo aqui, para baixo. Beleza? Agora, antes da gente prosseguir, isso aqui vai ser importante, mas antes da gente prosseguir com isso aqui, precisamos calcular as raízes dessa parábola, dessa equação. E é muito simples, porque nós temos, não precisamos usar básica, tem o t nos dois lados, então podemos colocar em evidência a variável t. Então, por exemplo, 0, que é o que zera, né, vai ser a equação zerada, vai ser menos 1/4 t mais 1, tudo isso vezes t. Agora, o que a gente pode ter? A gente pode ter t igual a 0, zero essa equação.
O outro t é quando isso aqui é nulo. Então isso aqui é nulo quando? Isso aqui é nulo quando? Ó, isso aqui dentro é nulo quando? 1 menos t sobre 4 é 0. Passa o t para lá, t sobre 4 para lá fica 1 é igual a t sobre 4. Passa o 4, está dividindo e multiplicando. Então fica 4 igual a t. E você tem aí os valores para os quais esta equação é nula, é zerada. Ou seja, as raízes. T igual a 4 e t igual a 0. Então, quando você tem as raízes e sabe que é uma equação de segundo grau, sabe que a concavidade é para baixo, basta agora você esboçar esse gráfico com estes dados aqui. Então, vamos lá. Essa equação aqui. O gráfico, vou desenhar assim, desenhar só a parte positiva. Bolinha aberta aqui. Por quê? T não pode ser 0, T não pode ser 4. A não pode ser 0. E aqui eu vou chamar de 4. E a gente sabe que a concavidade é para baixo, portanto, eu vou pegar outra cor só para ficar mais destacado. E eu tenho o esboço do gráfico da área em função da variável t. Essa aqui é a resposta que você tem que dar para essa questão. Agora a questão B, o item B da questão 4, é para você encontrar o valor de k. Imagina que tem uma função desse jeito, k sobre x. É uma família de funções, porque o k determina cada uma dessas funções. Então, 1 sobre x, 2 sobre x, pi sobre x, raiz de 3 sobre x, enfim, qualquer coisa que você quiser aí. Menos 20 sobre x, etc. E ele quer saber qual o valor de k, para qual valor de k, essa equação, essa função só vai ter uma interseção com essa equação. A equação da reta que você tem lá do problema da letra A. E eu escrevi aqui, vou escrever de novo, é f de x igual a 2 menos x sobre 2. Essa aqui é a equação da reta que você tem, né? Simplificado. Então, o que é interseção de duas curvas? Por que reta também é curva, tá, gente? Apesar do nome parecer estranho, tudo isso aqui são curvas. E ó, imagina que você tem isso aqui, se fosse 1 sobre x, você teria uma coisa assim, uma hipérbole. Essa aqui, o k igual a 1. E a reta, você sabe que a reta azul passa assim, né? Como no exemplo anterior. Quantos pontos de interseção ela tem nesse exemplo? 2 pontos, nesse exemplo gráfico aqui. E aí, o que significa ter pontos de interseção? Significa que o x0 e o y0, o x1 e o y1, por exemplo, são iguais para as duas equações. Então, esses pontos aqui satisfazem as duas equações. Tá bom? E aí você precisa achar um k que satisfaça, né, para o qual essas duas equações tenha pontos um ponto apenas que satisfaça essa interseção, que é ter dois pontos de encontro. Esse exemplo, por exemplo, tem 2 pontos, então não dá para dizer que esse é o exemplo ideal. A gente precisa descobrir o k exatamente. E aí, como a gente faz? A gente iguala as duas equações, porque você sabe que isso vai ser igual a isso naquele ponto, e a gente vai achar uma equação. E nessa equação a gente vai ver quantas soluções tem essa equação. E vamos forçar as soluções para que tenha essa equação, o k, vamos forçar o k, para que essa equação tenha apenas uma solução. Então você já está imaginando que vai ser uma equação de segundo grau. Porque a partir do segundo grau você tem 2 soluções. Então, se fosse uma equação do primeiro grau, você teria uma só, então já teria resolvido, mas não é o caso aqui. Então vamos igualar aqui, igualando as equações, vai ter g de x igual a f de x. Então g de x é k sobre x. E aqui do lado é 2 menos x sobre 2. Vou pegar o x e multiplicar ele aqui. Então ele vem multiplicando todo mundo. O 2 menos x sobre 2. Então isso aqui torna-se o quê? K igual a 2x menos x quadrado sobre 2. Por fim, o k está aqui. Vou passar subtraindo lá. Então, no final eu vou ter menos x ao quadrado sobre 2 mais 2x menos a variável ou a letra k. Isso tudo é igual a 0. Como eu disse, chegamos numa equação do segundo grau.
E aqui nós temos condição de dizer, a partir de determinado K, quantas soluções essa equação tem. Porque as soluções dessa equação são os pontos x que satisfazem essa equação e essa equação. Ou seja, elas estão tanto nessa família de funções aqui, quanto nessa aqui f de x, ok? Então vamos lá. Bom, o que acontece? Nós temos aqui que essa equação é uma equação do segundo grau. Como essa aqui é uma equação do segundo grau, quando que ela tem duas soluções? Quando delta é maior que zero. Quando ela não tem nenhuma solução real, quando delta é negativo. E ela tem uma solução apenas quando delta é igual a zero. Então precisamos calcular um delta igual a zero. E quem que é o delta nesse caso? É menos b quadrado, né? É menos 2 ao quadrado. Menos não, desculpa, é b quadrado. Então é 4 menos 4 vezes a, quem que é a? Menos 1 meio. Menos 1 meio vezes menos k. E aí você está vendo o delta. E a gente precisa achar o k para o qual esse delta é zero. E aí você está falando, essa equação tem uma solução. Portanto, aquelas duas curvas, essa e essa, tem apenas uma interseção. Agora vamos resolver. Então, ó, aqui é menos, com menos a mais, com menos a menos. Então, vou tirar isso aqui, fica um menos direto. Multiplicando isso aqui, 4, aqui fica 1 e aqui fica 2. Então, no final, eu vou ter 0 igual a 4 menos 2 vezes k. E aí eu passo 4 para cá, fica menos 4 igual a menos 2k. E no final, divide tudo por menos 2. Então fica menos 4 dividido por menos 2 dá 2. Menos 2 dividido por menos 2 dá 1. Então você tem que, para exatamente o k sendo igual a 2, essa equação tem apenas uma interseção com essa equação. Então você já achou o resultado, o que é pedido, né, para o item B. Então, encerramos a questão número 4 por aqui.